Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49, versos 1 e 2. Depois eu vou dizendo os outros. Gênesis capítulo 49, versos 1 e 2, depois o 8. Assim diz a palavra. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Agora lá no versículo 8. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Oremos. Senhor, eis aqui tua palavra, como nós acabamos de cantar. O Senhor tem poder para limpar o nosso coração. O Senhor tem poder para restaurar as nossas vidas, através de Jesus. E é através de Jesus que nós te pedimos, comunica a tua palavra ao nosso coração. Através do teu Santo Espírito, fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus, que o Senhor tire tudo aquilo que nos impede de ouvir a tua palavra. Desfaça, Senhor, toda barreira e deixa o rio correr livremente, para que entendamos, para que bebamos, compreendamos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer dizer, aquilo que o Senhor deseja falar. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Gênesis é o livro dos princípios, dos começos. Tudo começa em Gênesis. E é em Gênesis que nós temos as 12 tribos. E de onde vêm as 12 tribos? As 12 tribos são os 12 filhos de Jacó. E quando Jacó já está próximo de sua morte, ele diz para os seus filhos: ajuntai-vos, para que eu abençoe vocês. Venham aqui, eu vou abençoar vocês. Eu vou dizer palavras de bênção para vocês. E aí no verso 1 do capítulo 49, nos diz: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ele iria profetizar bênção sobre os seus filhos, coisas que iriam acontecer no futuro, coisas que ainda iriam acontecer nas gerações futuras daquela família, daquelas tribos, das 12 tribos de Israel. E os 12 filhos se ajuntam e ele vai dizendo palavras de bênção, coisas que iriam acontecer no futuro, a respeito de cada uma daquelas tribos, a respeito de cada um dos seus filhos. No verso 2 diz: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Deus mudou o nome de Jacó para
Israel. E agora, Israel, que tinha um novo coração, ele então, como boca de Deus, como profeta, como instrumento do Senhor, começa a abençoar os seus filhos. E vão passando diante dele cada um dos seus filhos, até que, lá no versículo de número 8, Judá se apresenta. E ele começa a dizer palavras de bênção para Judá. No verso 8, volte seus olhos à palavra de Deus. Lá nos diz: Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá, teus irmãos te louvarão. Aqui Jacó está dizendo: haverá um momento em que todos os seus irmãos vão te louvar. Haverá um momento em que todos os seus irmãos se reunirão e a ti darão louvor. E nós sabemos que é da tribo de Judá que no futuro vem o Messias prometido, Jesus Cristo. Então, o louvor não era para aquele homem Judá, e não era para a tribo de Judá, mas era para o Filho de Deus, o Messias que viria da tribo de Judá. Jacó está profetizando e dizendo: todos vão te louvar, todos vão prestar louvor àquele que é da descendência de Judá. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. O que é isso? A tua mão estará no pescoço dos seus inimigos. Jacó está dizendo que a tribo de Judá seria uma tribo forte nas batalhas, nas guerras. Seria uma tribo guerreira que iria enfrentar o inimigo sem medo. Ele iria pegar o inimigo pelo pescoço, como um leão que ataca a presa pelo pescoço. Assim seria Judá. Ele iria enfrentar o inimigo sem medo. E realmente, vendo a história de Judá, nós vemos que aquela tribo, além de ser a tribo real de onde viria o Messias, é também uma tribo guerreira. E nós lembramos do episódio de Josafá. Josafá, que diante do exército inimigo, chamou o povo de Deus e disse: vamos para a batalha. Mas a estratégia é a seguinte: a gente vai louvando a Deus. E eles foram cantando. E quando eles chegaram, o Senhor colocou emboscada entre o exército inimigo, entre os 3 exércitos inimigos que haviam se levantado contra eles. E entre eles guerrearam, e quando Judá chegou, louvando e dizendo: o Senhor é bom, eles viram apenas mortos, cadáveres. Todos estavam mortos. Deus deu vitória à tribo de Judá, ao rei Josafá. E nós vemos na história que a maior batalha, ela foi travada pelo descendente da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Ele venceu a morte, o inferno, ele venceu a condenação que era sobre nós, para nos libertar, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, para o seu reino de paz, de justiça. E Jacó continua dizendo: os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Os seus irmãos vão se inclinar diante de você. Ele está dizendo: todos vão se inclinar diante de você. Mas como eu disse, não era diante daquele homem Judá, mas era diante de Jesus Cristo, aquele que viria da tribo de Judá. E na palavra de Deus diz: todo joelho se dobrará,
e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A profecia se cumpriu. A profecia dita há muitos e muitos anos atrás, ela se cumpriu, ela vai se cumprir. Um dia todos vão se prostrar diante do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo. Verso de número 9 nos diz: Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Ele está dizendo: Judá, você é como um leão, mas você ainda é um leãozinho. Por que é um leãozinho? O livro de Gênesis é o livro do princípio, do começo da história. Então, no começo da história, o leão ainda é um leãozinho. E aqui ele está dizendo: da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita, como leão e como leoa, quem o despertará? Quem tem coragem de despertar um leão? A gente muitas vezes tem medo de acordar um cachorro. Agora imagina, se você tem que passar por um caminho e tem um leão ali dormindo. Você vai passar como? Nem passa, né? Quem tem coragem? Quem tem coragem de despertar um leão? Mas esse leão que tentaram calá-lo, que foi levado à cruz, que foi crucificado, ele não ficou morto. Jesus Cristo foi rejeitado pelo seu povo. Na palavra nos diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas o seu pai, que é Judá, muitas e muitas gerações antes, era apenas um leãozinho. E Jesus, quando vem como leão da tribo de Judá, os sacerdotes, os anciãos, os religiosos, por inveja, levaram Jesus ao madeiro, achando que assim dava para segurar o leão. Achando que com os recursos humanos a gente vai resolver o problema. E aí levaram Jesus ao madeiro, depois colocaram ele no sepulcro, colocaram uma pedra, colocaram guardas ali, mas isso deteve Jesus? Os nossos esforços podem deter o leão da tribo de Judá? Quem o despertará? Ele se levantou vitorioso. Tentaram calar, apagar, desfazer tudo que Jesus havia feito. Mas a história estava apenas começando. Jesus se levantou do sepulcro, a pedra do sepulcro rolou. Todos viram a glória de Jesus. Quando acharam que Jesus estava morto, que tudo havia acabado, naquela tumba vazia, escura, fria, no meio da escuridão, brilhou a luz de Jesus, que desfez a escuridão, e o sol da justiça, que pensaram que poderiam apagá-lo, ele brilhou e nasceu um novo tempo. E Jesus se levantou em glória. Por isso nós dizemos: Ele é o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso. Ele é o sol da justiça. Ele é aquele que brilha mais que todas as estrelas. Ele é cheio de majestade. Ele passou pela cruz, ele passou pela manjedoura. Mas muitas vezes, quando nós lembramos de Jesus, nós lembramos dele na cruz ou na manjedoura. Mas agora, ele não está na cruz nem na manjedoura. Ele é o Cristo vivo, glorificado, coroado, cheio de majestade, forte, poderoso, cheio de autoridade,
o leão da tribo de Judá. Mas nós achamos que o despertar de Jesus foi apenas ali? Não. Em breve, ele virá nas nuvens. E aí será o grande despertar do leão, onde todos vão se prostrar diante dele, onde todos vão dar louvor a ele, todos vão louvar, se curvar diante de Jesus. A história estava começando, Judá é leãozinho, porque da tribo de Judá, da descendência de Judá, viria Jesus Cristo. Deus escolheu Abraão para começar uma nova história. Deus chamou Abraão, fez dele uma família abençoada. Abraão, Isaque, Jacó. De Jacó vem Judá. De Judá vem Davi. Da descendência de Davi vem Jesus. E lá no Evangelho de Mateus, quando nós lemos lá a história dos descendentes de Jesus, nós vemos que de Abraão até Davi são 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia são 14 gerações. E do exílio da Babilônia até a vinda de Jesus são 14 gerações. 14, 14, 14. Jesus é filho de Davi, da tribo de Judá, 3 vezes. 3 vezes 14. Ele é o descendente de Abraão, que vem da tribo de Judá. E Jacó continua profetizando no verso 10. Assim nos diz a palavra: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Que cetro é esse? É o bastão que o rei tem na sua mão. Todo rei se assenta num trono e ele tem um bastão na sua mão. Lembra do pastor que tem um cajado? O rei tem um cetro. E essa vara de comando, ela fica na mão do rei. E aqui Jacó está dizendo: o cetro, o bastão de comando, estará em tuas mãos. Ele não vai se arredar de Judá. Mas nessa época aqui, não tinha nem rei sobre Israel. Nessa época aqui, Jacó nem imaginava que um filho de Jessé seria escolhido no lugar de Saul para ser o novo rei de Israel. Isso iria acontecer muitos e muitos anos depois. E ele nem imaginava, mas ele estava profetizando, dizendo a respeito de coisas que iriam acontecer no futuro. E o primeiro rei de Israel foi Saul. Mas pela sua desobediência, o Senhor levantou um novo rei. O Senhor trouxe um recomeço. Ele fez uma nova história, escolhendo um novo rei. E ele é Davi. Da descendência de Saul viria Jesus Cristo. Jacó profetizou sobre a descendência de Judá. E Davi era da descendência de Judá. O que isso nos ensina? Deus, Ele sempre pode trazer recomeços. Às vezes nós pensamos que tudo está bem, obrigado, viu? Tudo está bem, que tudo pode permanecer do jeito que está, mas Deus vem e traz um recomeço. Opa! Deus quer fazer algo novo. Deus quer fazer coisa nova. Opa! Tem um novo rei, é Davi. E aqui diz: o cetro não se arredará de Davi. E desde que Davi se assentou no trono, todos os seus descendentes foram se assentando no trono.
o cetro realmente não se arredou. E quando Jesus vem, ele é o grande rei. E como rei, ele agora tem o cetro. E porque ele morreu e ressuscitou, está vivo, o cetro não pode ser passado para outra pessoa. O cetro é dele. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Por isso o cetro está nas mãos de Jesus. E por isso o cetro não se arredará da tribo de Judá. O cetro foi passando de geração em geração, até que vem o mais importante descendente da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. E ele pegou esse cetro e o seu reino nunca mais terá fim. Ele governa, ele é o grande rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Nem o bastão de entre seus pés. Naquela época o rei se assentava no trono, ele segurava o cetro e o cetro ficava entre os seus pés. Jacó está dizendo, o cetro não vai se arredar das suas mãos, não vai se afastar das suas mãos, nem de entre os seus pés. Ele vai permanecer nas suas mãos, nas mãos daquele que é descendente da tribo de Judá, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Olha aí, Jacó está dizendo, o cetro não vai se arredar da descendência de Judá, até que venha Siló. O que significa Siló? Siló significa semente, descendente, Messias, até que venha Siló. E quando chegar Siló, quando chegar Jesus, quando chegar o Messias, o cetro vai ficar com ele para sempre. Não vai ter outro rei, não vai ter outro trono, não vai ter outro governador, é dele. Ele será o grande rei. Ele é um ungido, o escolhido de Deus, o separado de Deus. E a ele obedecerão os povos. Todos vão se prostrar. E quando Jesus vier, o cetro vai ficar com ele e todos os povos obedecerão a ele. A autoridade foi dada a Jesus. Ele morreu, ressuscitou e toda a autoridade lhe pertence no céu, na terra, debaixo da terra. Ele é digno de receber todo louvor e de toda adoração. E Jesus veio para ser o nosso Salvador. Agora, a partir do versículo 11, Jacó está profetizando a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha como essas palavras desses próximos versículos se encaixam com a entrada triunfal de Jesus. Aí nos diz no verso 11, ele amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta a videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Quando Jesus foi entrar em Jerusalém, o que ele disse para os discípulos? Vão até a aldeia, encontrem um jumentinho que nunca foi montado, e vocês vão trazer esse jumentinho. Aí Jacó está dizendo, ele amarrará seu jumentinho à vide. E o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. O jumentinho vai ficar amarrado à vide, a videira mais excelente. Quem é a vide? Quem é a videira mais excelente? É Jesus. Jesus, a videira mais excelente, entrou montado num jumentinho em Jerusalém. E o povo dizia, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas, depois da entrada triunfal, viria o Calvário, a crucificação, onde o sangue do Messias seria derramado. E Jacó continua dizendo,
lavará as suas vestes no vinho. Por quê? O sangue de Jesus foi derramado. E na ceia do Senhor, para a gente lembrar do sangue de Jesus, a gente toma o vinho, o produto da vinha. Jesus manchou a sua roupa no sangue. Ele lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Jacó estava profetizando a respeito da ceia do Senhor, daquilo que nós faríamos todas as vezes que nos reuníssemos em nome de Jesus. Quando nós tomamos do cálice, quando nós comemos do pão, nós lembramos que Jesus, o Messias, derramou o seu sangue, ofereceu o seu corpo para nos resgatar e reinar em nós. Ele não quis se assentar no trono em Jerusalém. Ele não quis a glória humana, o aplauso dos homens, mas Ele quis sentar no trono do nosso coração. E por isso Ele derramou o seu sangue. As suas roupas estavam manchadas com seu sangue. E no verso 12 diz: os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Aqui ele termina dizendo a respeito de olhos e boca. Os olhos e os dentes. Quando nós morremos, nós fechamos os nossos olhos e cerramos os nossos dentes. Fechamos a boca. E quando Jesus morreu, eles acharam que tudo estava resolvido. Pronto. Fechou os olhos, fechou a boca dele. O grande profeta foi calado, está morto. Mas a profecia é: os seus olhos serão cintilantes de vinho e os seus dentes brancos de leite. Aquele que fechou os olhos e fechou a sua boca, ao terceiro dia, abriu seus olhos e abriu a sua boca, e hoje ele permanece vivo. O seu reino não tem fim. E esse leãozinho de Gênesis, lá no Apocalipse, é o grande leão da tribo de Judá. Para terminar, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. A partir do verso 3. Apocalipse 5, verso 3. Assim nos diz a palavra: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, no céu não tem choro. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aquele que lá em Gênesis é leãozinho, agora no último livro da Bíblia, no Apocalipse, ele é o leão da tribo de Judá. Nosso Deus, do começo ao fim, Alfa e Ômega, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, vem de Davi. Por isso as pessoas gritavam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, o nosso Salvador, Ele é o grande leão da tribo de Judá. Feche os seus olhos. Por isso, quando você tiver medo e você dizer como o salmista: de onde me virá o socorro? Saiba que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você
tem um protetor, um guarda. O guarda que está do seu lado é um leão, que se chama Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos porque nós não precisamos ficar preocupados, ansiosos, com medo, angustiados. Como será o amanhã? Como serão as coisas que virão? Nós temos aquele que nos guarda, que nos protege, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ó Deus, como é bom ter um segurança, aquele que assombra a nossa direita. Como nós não conseguimos nos desconectar da nossa sombra, assim é o Senhor que está ligado a cada um de nós o tempo todo. E é este leão que nos protege, que nos guarda, que está conosco todos os dias. Por isso, Senhor, nós não precisamos temer. Quando passarmos pelo vale da sombra da morte, ó Deus, nós queremos ter fé, queremos acreditar na segurança de que podemos descansar. O Senhor está no barco, o Senhor controla o vento, a tempestade, o Senhor acalma todas as coisas. O Senhor, que desde o princípio tem tudo em suas mãos. Do leãozinho que foi Judá, veio o grande descendente de Judá, que é o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de abrir o livro. Na visão de João no Apocalipse, no final, ele começou a chorar. Ninguém foi achado digno de abrir o livro. Mas o ancião disse para ele: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus Cristo, venceu a morte, o inferno, se levantou dos mortos e é aquele que nos garante vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a condenação. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Protege teu povo, Senhor, e se levanta em nosso favor, em nome de Jesus. Amém.